A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma videoaula das lições bíblicas de adulto da CPAD, da Escola Dominical, nesse primeiro trimestre do ano 2024, onde nós estamos estudando o tema a respeito de eclesiologia, a revista desse trimestre, que tem o tema O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. É essa revista que nós estamos estudando nesse trimestre. Hoje estaremos estudando a lição 4, lição que vai ser estudada de forma presencial nas igrejas no dia 28 de janeiro de 2024 e tem o título A Igreja e o Reino de Deus. O textuário está em Marcos, no capítulo 1, versículo 15, que inclusive está dentro da leitura bíblica em classe, Marcos 1, do 14 ao 17, e o versículo 15 diz assim: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E a verdade prática nos diz: pregar a mensagem do reino de Deus é uma importante missão da igreja. Esse é até o último tópico aí da nossa lição de hoje, mostrando a função da igreja dentro do reino de Deus, que é a de pregar o Evangelho. Evangelho que tem que significa boas novas de salvação. E o Evangelho lhe traz mudança de vida. E é essa mudança de vida proporcionada pelo Evangelho. E aí é onde a gente vê a relação do Evangelho com o reino de Deus, porque só é possível entrar no reino de Deus e ver o reino de Deus, como Jesus disse para Nicodemos, se nascer de novo. Então, é necessário ouvir a mensagem do Evangelho, ouvir a mensagem de transformação, acreditar nessa mensagem para nascer de novo e aí poder entrar no reino de Deus. E o papel da igreja é levar esse Evangelho. Então, o Evangelho é o que relaciona a igreja com o reino de Deus, porque a igreja ela tem a função de levar o Evangelho a toda criatura, para que aqueles que acreditem no Evangelho possam vir a fazer parte aí do reino de Deus, fazer parte da igreja e fazer parte, consequentemente, do reino de Deus. Então aqui, pessoal, na lição de hoje, a gente vai estar estudando a respeito da natureza do reino de Deus. Como eu já falei para os irmãos, a leitura bíblica em classe, ela vai se encontrar ali em Marcos, no capítulo 1, versículos 14 ao 17, e aí o autor, ele vai nos falar que é a respeito, em 3 tópicos. No primeiro tópico, a respeito da natureza do reino de Deus. A gente vai ver aqui, que o reino de Deus, ele é universal, é um reino que expressa a soberania de Deus, Deus, ele como sendo soberano. E também veremos aqui a diferença, nesse reino entre a nação de Israel e a igreja. É importante nós destacarmos essa diferença. No segundo tópico, nós estaremos vendo a igreja e as dimensões do reino de Deus. E aí estaremos falando da igreja tanto na dimensão presente, como também na dimensão futura, falando aí no aspecto escatológico, as duas sendo realidade. E no terceiro tópico falaremos da igreja no contexto do reino de Deus, e aí entendendo a distinção entre igreja e reino de Deus. Igreja não é a mesma coisa que reino de Deus. A igreja ela faz parte do reino de Deus. A igreja é uma parte do reino de Deus, mas a igreja não é o reino de Deus como um todo. E também estaremos vendo que ela expressa o reino de Deus. A igreja e o terceiro ponto é até o que vai mostrar a função da igreja dentro do reino de Deus. A igreja ela tem essa função de levar o reino de Deus às outras pessoas, Esse é o papel da igreja, levar por meio do Evangelho de salvação. Porque aí a gente vai linkar, como já falei através aqui da leitura bíblica em classe, o Evangelho com o reino de Deus, e esse Evangelho, que é um Evangelho de transformação, e essa transformação ela é necessária para entrar no reino de Deus, para poder ver o reino de Deus, entrar no reino de Deus. Então, é esse Evangelho que a igreja ela tem a função de levar a toda a criatura, Então a gente vai ter isso em mente, aqui na lição de hoje, certo, meus irmãos? Então, aqui, quando a gente fala do reino de Deus como sendo universal, o autor fala aqui no primeiro tópico, o reino de Deus ele é universal e a soberania
divina e os acontecimentos do mundo, né? São os dois pontos do primeiro tópico que o autor traz aqui, que estão aí relacionados. Então a gente vê na Bíblia que Deus ele é retratado como um rei, né? Deus ele é tratado como um rei que governa de forma soberana, né? Sobre toda a criação e também sobre todos os governos, né? Nós vemos lá no Salmo 47 e no versículo 7, que diz o seguinte, Salmo 47, versículo 7. Pois Deus é rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência. Então você veja aqui o salmista mostrando que Deus ele é um rei que reina sobre toda a terra, né? E aí também, aqui, né, utilizando aí uma figura de linguagem, né? Porque eles tinham uma noção do que era um rei, que era aquele soberano, aquele que governava, aquele que mandava, e aí utiliza isso mostrando Deus como rei. E não rei somente de um local, mas rei de toda a terra, né? Deus é quem governa toda a terra. E também Daniel, né? Vou tratar esse versículo também. Daniel no capítulo número 4, versículo 25, diz o seguinte. Deixa eu abrir aqui Daniel, capítulo 4, versículo de número 25. Diz assim, serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais. Isso Daniel falando aqui para Nabucodonosor, né? E a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças, o quê? Até que saibas, que conheças, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Né? Então você veja aqui o poder, a soberania de Deus diante de toda a terra. Né? Então os teólogos eles definem o reino de Deus como sendo o governo soberano de Deus. É Deus quem comanda, é Deus quem está no controle. Né? Então nós podemos dizer que nada está fora do controle de Deus, né? Só que aí, falando da soberania de Deus, é bom a gente ressaltar aqui, vale lembrar, que isso não exclui o livre-arbítrio, né? E muitas pessoas gostam de falar da soberania de Deus e aí dizer que o livre-arbítrio ele não tem aí concordância com a soberania divina. E, na verdade, há concordância, sim, da soberania de Deus com o livre-arbítrio. A soberania de Deus não exclui a livre escolha do ser humano, né? Porque a gente vê que há, na verdade, aí o que é chamado de compatibilismo, né? Que significa que a soberania incondicional de Deus e a responsabilidade dos seres humanos, elas são mutuamente compatíveis, né? E aí vem o que Paulo fala lá em Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Veja, a história já está traçada. A história ela já está escrita como um todo, né? Você vê o livro de Apocalipse falando de coisas que irão acontecer. E independente daquilo que a gente faça, essas coisas estão sob o controle de Deus. Deus está no comando de todas as coisas. Então, Deus, ele tem o controle de toda a história, e dentro dessa história que Deus tem o controle, estamos nós com as nossas escolhas, podendo ter as nossas atitudes, lembrando que as nossas escolhas geram consequências para as nossas vidas, né? É bom que a gente tenha plena consciência disso. Então, Deus ele é soberano, governa sobre todas as coisas, e isso não exclui o livre-arbítrio, né? Então, aqui no ponto 3, já vai falar do reino de Deus, a nação de Israel e a igreja, né? E aí, no contexto do reino de Deus, nós devemos considerar a distinção, né? Essa diferença entre a igreja e Israel, né? Isso é importante, né? Já que ambos, tanto Israel como a igreja, possuem papéis distintos dentro da dinâmica do reino de Deus, né? E a gente pode destacar aí 2 razões principais para essa distinção, para essa diferenciação entre Israel e a igreja. A primeira é que a igreja ela não é
e, portanto, ela não pode ser vista, né, como uma criação de última hora de Deus, como parte do seu plano de salvação para a humanidade, né? Não foi algo, Deus, ele tinha Israel, e na última hora não deu certo com Israel, aí Deus escolheu a igreja. Tem pessoas que, infelizmente, pensam dessa forma, e não é assim. Deus, e claro, eles não vão falar dessa forma, né? A gente interpreta dessa forma, né? Que as pessoas, elas acabam dizendo isso daí. A gente sempre tem que ficar atento a isso, porque, irmão, eu nunca ouvi ninguém falando dessa forma. Mas aí quando você vai ver entre linhas o que as pessoas estão falando, interpretar o que elas estão dizendo, é isso que elas estão falando, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso daí, certo? Pessoas que dizem que a igreja, ela é um plano B de Deus, porque não deu certo com Israel, e aí na última hora Deus foi lá e escolheu a igreja. Infelizmente tem pessoas que pensam dessa forma. Então vale lembrar, a gente já falou aqui nesse trimestre já, né? Quando falamos a respeito da igreja, né? Que a igreja, ela foi idealizada por Deus, criada por Deus desde a eternidade, como a gente já leu lá em Efésios capítulo 1, versículo 4, e ela é preciosa. Qual o valor da igreja? A igreja, ela foi comprada pelo sangue de Cristo, né? Como fala lá Paulo em Atos capítulo 20, versículo 28, né? Lucas escrevendo ali o que Paulo estava falando. Então, a igreja, ela não pode ter a sua importância dentro do plano de salvação de Deus e dentro da dinâmica do reino de Deus diminuída, né? Ela não pode ser tratada como um plano B para Israel, né? Como alguns pensam aí. Uma segunda razão, né? Essa é a primeira razão, né? A igreja, ela não pode ser diminuída, a igreja não pode ser tratada, né, como um plano B para Israel, né? Como se tivesse sido feita para substituir Israel, como num plano B, e também a igreja, ela não pode, ou melhor dizendo, né, uma segunda razão é que quando a gente não faz essa separação entre Israel e a igreja, a nação de Israel, ela deixa de ter uma relevância no plano escatológico, né? A gente vai ver mais à frente, eu vou falar aqui para os irmãos, né, que o pensamento de que a igreja, ela é, na verdade, por completo o reino de Deus, e isso exclui Israel do plano escatológico, isso exclui Israel de um plano futuro. Então isso é o que a gente tem que ter cuidado, né? De saber diferenciar bem o que é a igreja do reino de Deus para diferenciarmos Israel da igreja, né? Israel tem um plano, né, futuro de Deus para aquela nação, né? Embora hoje nós estejamos num tempo em que a igreja ela tem destaque como povo especial de Deus, né? A era da igreja, né? Era da igreja, nós estamos vivendo um período antes do arrebatamento da igreja, né? Antes aí da grande tribulação. Hoje a igreja ela tem aí esse papel de povo especial de Deus, né? E aí nós sabemos biblicamente que no período do milênio, é um evento já escatológico, né? Após o período da grande tribulação, Deus ele vai reinar literalmente, que é o reino milenar. Ele vai reinar literalmente na terra e vai restaurar a nação de Israel para cumprir com a sua palavra, né? Promessas que ainda irão ser cumpridas para a nação de Israel no período do milênio, né? Então a igreja ela não foi feita para substituir Israel, né? No sentido aí das promessas que Deus fez para aquela nação se cumprir nela. A igreja não foi feita para substituir Israel, nem para ser uma extensão da nação de Israel, né? Israel é uma coisa, a igreja é outra coisa. É isso que a gente deve entender, né? O autor até fala aqui no livro, ele traz, né? No livro que acompanha a revista, um texto interessante, vou ler aqui para os irmãos que têm o livro também, podem estar fazendo a leitura, né? Aqui na página 53, ele traz aqui um texto que é do livro Eclesiologia, de Greg Allison, né? Da editora Vida Nova. E aí, ele traz aqui um texto onde ele diz que há teólogos dispensacionalistas que enxergam a igreja como um elemento essencial no plano de Deus de estender a salvação a todos, tanto judeus quanto gentios. Esse é o papel da igreja, que a gente vai ver até como no último ponto, né? Esse é o papel da igreja, é levar o evangelho de salvação
a toda criatura, não somente a judeus, mas para judeus e gentios. A todo mundo, né? Então, a todas as nações. A igreja e Israel fazem parte de um só povo de Deus, como retrata de modo vívido a metáfora da oliveira apresentada por Paulo, lá em Romanos, no capítulo 11, versículos 13 a 24. Né? Então, você vê ali que a igreja e Israel, na verdade, são povo de Deus. Né? A gente já falou a respeito disso aqui já. Israel como povo de Deus e a igreja como povo de Deus. Israel no antigo pacto, a igreja no novo pacto, na nova aliança, né? Então, Israel e a igreja são povo de Deus, né? Aí, assim, isso daí, até esse momento, são povo de Deus, então tem uma igualdade aí, né? De modo que, quando for para o estado perfeito e eterno, vai estar a igreja de Israel para sempre com Deus, né? Aí ele diz assim, ó, as dessemelhanças, porém, ou seja, as diferenças, né? Elas são relevantes o suficiente para manter a distinção entre a igreja e Israel, né? A gente tem que entender isso. São coisas diferentes. Por que o irmão, você está só repetindo isso? Porque, infelizmente, tem pessoas, e até dentro da nossa igreja, que falam, diferente daquilo que a teologia da nossa igreja prega, que a igreja, ela substitui Israel no plano de Deus, que a igreja, ela está no lugar de Israel, que Israel não tem mais promessa da parte de Deus, e aí deixam decretar até num reino milenar, e aí, enfim, né, vai discordando de tudo aquilo que está na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. É isso que a gente deve ter cuidado, né? E aí diz, né, também sustentam um futuro cumprimento das profecias do Antigo Testamento voltadas para o Israel nacional, né, o Israel étnico, né? Entre eles, a salvação de muitos judeus e a restauração da terra a Israel. Né? Então, é como a gente já falou aqui já, né? Então, esses cumprimentos dessas promessas aí é para o povo de Israel, né? Não para a igreja. Vai se cumprir no período do milênio. Né? A gente já teve lições que a gente já falou bastante também a respeito desse assunto, né? Então, aqui no tópico 2, ele traz a igreja e as dimensões do reino de Deus, né? Então, quando nós falamos do reino de Deus, né, os seus aspectos presente e futuro, né, ou seja, os aspectos de hoje, do agora e depois, né, eles precisam ser contemplados e distinguidos aí da forma correta, né? Então, aqui o autor traz no ponto 1 e no ponto 2, ele fala, né, do reino de Deus como uma realidade presente e faz a pergunta no ponto 2, né, onde está o reino de Deus, né? Então, quando nós falamos do reino de Deus no seu aspecto presente, né, de hoje, nós falamos de uma realidade que já pode ser sentida e que foi trazida pelo Senhor Jesus, né? Como a gente vê lá em Mateus, no capítulo 3, né, versículo 2, diz assim, ó, João Batista falando, né, dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, né? Isso João Batista já falando isso daqui, né? Então você vê depois também o próprio Senhor Jesus falando, Mateus 4,17, dizendo, né? Desde então começou Jesus a pregar e dizer, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Aí reino dos céus, reino de Deus, são termos semelhantes, né? Aqui você vê porque Mateus, escrevendo para o povo judeu, ele escreve dos céus, né? Não escreve de Deus, mas nos outros evangelhos você vai encontrar o termo reino de Deus. E também nós já falamos aqui em revistas anteriores, né, que são termos semelhantes, né, reino dos céus e reino de Deus, né. Então também o Senhor Jesus falando aqui em Mateus, no capítulo 12, versículo 28, né, o autor traz até esse exemplo aí na revista, quando os irmãos lerem, né, depois aqui de expulsar um demônio, ele diz, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, consequentemente chegado a vós o reino de Deus, né? Ele mostrando que isso daqui fazia parte do reino de Deus, né? A libertação das vidas, né? A retirada dessas pessoas aí das garras de Satanás, né? Isso faz parte do reino de Deus. Também Paulo escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1 e no versículo 13, ele diz assim, ó, o qual nos tirou da potestade das trevas
e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, né? Que aqui é o reino de Deus, né? O reino de Cristo e o reino de Deus também são termos aí semelhantes para o reino de Deus, né? Então aqui nós vemos que esse reino, ele já é presente, ele já é uma realidade, ele é algo que faz parte do nosso cotidiano, do nosso presente e de forma real, não de forma alegórica, de forma imaginária, né? A gente vê aqui, o autor também traz aqui no seu próprio livro, e para os irmãos que tiverem aí a Bíblia de Estudo Pentecostal, na página 1412, né? Os irmãos vão encontrar aí esse texto que vai falar a respeito aqui do reino de Deus. O autor traz aqui no seu livro, na página 47 e 48, né? Esses trechos aqui, falando a respeito do aspecto presente do reino de Deus, né? Mostrando o reino de Deus como uma realidade presente, e relacionando o reino de Deus com o poder de Deus. Ele diz assim, ó, o reino de Deus significa Deus intervindo e predominando no mundo para manifestar seu poder, sua glória e suas prerrogativas contra o domínio de Satanás e a condição atual deste mundo, né? Então você vê como o próprio João, né? O apóstolo João, escrevendo na sua epístola, ele diz que o mundo jaz no maligno, né? Então, a gente sabe que existe um sistema mundano, e esse sistema mundano, ele é controlado pelo inimigo, né? O inimigo, ele acaba tendo aí um certo controle que é permitido por Deus, né? Vai até onde Deus permite, né? E aí nós vemos que o reino de Deus, na verdade, ele é Deus intervindo nesse sistema através de seu poder, para libertar essas pessoas que estão aí presas nesse jugo, né? O reino é, antes de tudo, uma demonstração de poder divino em ação, né? Você vê aqui que o autor até frisa a questão do poder de Deus, né? É o poder de Deus em ação. Deus inicia seu domínio espiritual na terra, nos corações do seu povo e no meio deste. Ele entra no mundo com poder. Aí ele diz, não se trata de poder no sentido material ou político, e sim espiritual, né? O poder de Deus é um poder espiritual. E ele traz até aqui depois, né? O fato de Deus irromper no mundo com esse poder vai abranger aí várias coisas, né? Então, com isso, que é justamente, né, nós vemos que o reino de Deus, ele vai estar presente onde houver a manifestação do poder de Deus, né? Isso responde a pergunta, onde é que está o reino de Deus? Onde é que nós vemos o reino de Deus? Onde é que é manifestado o reino de Deus no nosso presente, né? De forma real? Onde é que nós vemos o reino de Deus? Ele é manifestado através do poder de Deus. E isso é um indicativo da presença de Jesus. Então o reino de Deus está onde está a presença de Jesus, né? Onde o poder de Deus ele é manifestado. E nós vemos aí então libertação das garras de Satanás, nós vemos milagres, curas de enfermos, a pregação do evangelho com salvação de almas, né? Através da pregação do evangelho as pessoas passam a se conscientizar aí, né? O Espírito Santo vai trabalhar com o evangelho nas pessoas para convencê-las da justiça e do juízo, né? Para que eles venham se arrepender e aceitar ao Senhor Jesus. Nós vemos também a manifestação do poder de Deus através da transformação de vidas, e essa transformação vem através da santificação, né? Pessoas que viviam uma vida pecaminosa, uma vida devastada, e ao aceitar o Senhor Jesus Cristo, mudaram completamente e se santificaram. E agora tem uma vida transformada na presença de Cristo. Nós vemos também o reino de Deus através aí do batismo no Espírito Santo, né? Para cumprimento da grande comissão da igreja, né? O revestimento de poder da igreja. E se isso, no presente e agora, já é algo maravilhoso, né? Todas essas coisas que nós vemos já são algo maravilhoso, nós desfrutamos já dessa realidade, imagine o que ainda está por vir, né? Porque é justamente o ponto 3, né? O reino de Deus como uma realidade futura, né? Porque apesar de nós já desfrutarmos dessa realidade presente do reino de Deus, nós não podemos nos esquecer de que ele ainda não foi totalmente
manifestado, né? O reino de Deus ainda não foi totalmente manifestado. Há uma dimensão, né, escatológica, uma dimensão futura, que ainda há de ser revelada, que ainda há de ser manifestada. E aí, infelizmente, que a gente vê que ao longo da história da igreja, devido a interpretações equivocadas, muitos teólogos, estudiosos, deixaram o aspecto escatológico do reino de Deus de lado, né? Esse aspecto futuro, a dimensão futura do reino de Deus de lado, focando apenas na dimensão presente. E aqui no livro-texto, né, o autor, ele traz um resumo a respeito da interpretação ao longo da história aí, né, ao longo da história da igreja, do reino de Deus no contexto da escatologia, né? Então ele traz desde os primeiros séculos, né, até ali o século IV, e aí ele mostra que nesse período o milenarismo, ou seja, a ideia de que havia um período em que Deus iria reinar, que o reino de Deus seria manifestado de forma literal, física, Deus reinando na terra, né? O Senhor Jesus Cristo reinando fisicamente na terra, isso era algo que eles tinham noção. Ali até o século IV, né? Esse pensamento milenarista ele reinou e predominou, né? Ele predominou no meio da igreja, né? Enquanto a igreja ela ainda era minoria, a igreja estava sendo perseguida. Então as pessoas tinham essa esperança futura das coisas, né? E quando aí no século IV a igreja ela se tornou a religião oficial do Império Romano, as crenças milenaristas, né, a crença de um reino milenar, elas começaram ali a ser sufocadas, né? Isso porque as pessoas começaram a focar no presente e começaram a deixar de lado as coisas futuras, né, as suas expectativas, as suas esperanças no futuro. E aí vem, né, a Idade Média, e com a Idade Média o método alegórico acabou substituindo a interpretação literal das Escrituras, né? Então ali, a partir daquele momento, muitas coisas da palavra de Deus começaram a ser tidas como símbolos, como figuras, e não como sendo literais, né? Então, Agostinho de Hipona, por exemplo, né, se tornou aí o principal porta-voz nesse período, né? E ele acabou rejeitando a ideia de um reino milenar literal sobre a terra, né? Dizendo que o reino, na verdade, ele já estava acontecendo, né? O reino de Deus já estava acontecendo, não era um período de 1000 anos, ali era apenas uma simbologia, e nós já estamos vivendo o milênio, né? Esse era o pensamento ali, né? Que aí, no caso, surgem aí as diversas interpretações que vêm depois disso, né? Que vem justamente depois da Reforma Protestante, e a maioria dos reformadores seguiram essa linha de raciocínio, né? Aí vem os amilenaristas, né? Que não acreditam no milênio, vem aqueles, né? Com interpretações distorcidas a respeito de eventos escatológicos, tudo isso com base nesses pensamentos, né? Então, muitos reformadores seguiram essa linha de raciocínio e acabaram desconsiderando aí o milênio como um aspecto futuro e literal do reino de Deus, né? Seja ele, né, da forma como é apresentada pela palavra de Deus, né? E aí também vem a teologia liberal, né? Dentro aí dos reformadores, vem a teologia liberal, e vários teólogos liberais, o autor traz aqui no seu livro-texto, né? Vai trazer Albrecht Hitch, vai trazer Adolf von Ranach, Albert Schweitzer, e aí ele traz também Charles Dodd, né? Ele traz aqui o pensamento de cada um desses teólogos liberais, né? E o que a gente vê é que eles tinham a ideia de que o reino de Deus ele tinha apenas um caráter ético-moral e não um caráter escatológico, né? Era apenas ali para a sociedade presente, né? Não tinha nada a ver com algo que haveria de vir, né? Então, para eles, não havia uma segunda vinda de Cristo, né? Pela qual o cristão deveria aguardar, né? Então, essas ideias acabaram aí esvaziando completamente o reino de Deus na sua dimensão escatológica, né? Então, infelizmente, até hoje, muitos desses pensamentos aí perduram e pessoas
não acreditam, né, que haverá um reino milenar literal, onde o reino de Deus se manifestará de forma física, literal, aqui na Terra, né? Então, só que a gente vê, na verdade, meus irmãos, né, através aí da leitura correta, né, do Novo Testamento, a gente observa que a igreja primitiva, ela tinha plena consciência, né, de que eles já viviam a realidade do reino, ou seja, ali no presente, mas que ainda não estava completa. Então tinha algo que ainda iria acontecer. E a gente observa que a escatologia é o que traz esperança para o cristão. É isso que nós devemos ter em mente, né? A escatologia é algo pelo que nós, né, é algo que nós devemos zelar. Como Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, né, falando de eventos escatológicos ali no capítulo 4 da primeira epístola aos Tessalonicenses, entre o capítulo 13 e 18, ele fala do arrebatamento da igreja. Aí veja o que ele diz nos versículos 13 e 18. Olha o que ele diz no 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança, né? Então você veja que Paulo depois vai falar a respeito do arrebatamento, ao que ainda iria acontecer, e ele finaliza dizendo o seguinte no versículo 18, ó, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então você veja que essa palavra a respeito é uma palavra escatológica, falando a respeito das coisas futuras, a respeito do arrebatamento da igreja, era uma palavra de esperança e que trazia consolo para a igreja, né? Então devemos zelar pela escatologia bíblica, né? Então aqui no tópico 3, né, passando aqui agora, nós já vimos então que essa diferença, que Deus, na verdade, ele é soberano, né? O reino de Deus é um governo soberano de Deus sobre a terra. Vimos também a diferença entre a igreja e Israel dentro do reino de Deus. E vimos agora no tópico 2, aqui a respeito da dimensão presente e futura do reino de Deus, né? Não podemos desprezar nenhuma nem a outra, né? E agora no tópico 3 o autor ele trata a respeito da igreja no contexto do reino de Deus, né? Então o entendimento correto, né, sobre o que é a igreja, ou seja, sobre a sua natureza e qual a sua função, né, qual a sua vocação, que é o que a gente está estudando nesse trimestre, né, a natureza da igreja, a sua vocação, a sua origem. Só é possível ter o entendimento correto disso, a compreensão correta, quando a gente compreende de forma correta a relação entre a igreja e o reino de Deus, né? Então a gente deve entender que a igreja, ela faz parte do reino de Deus e ela expressa também o reino de Deus na terra, só que a igreja, ela não é o reino de Deus em toda a sua extensão. Ela está incluída no reino de Deus, mas ela não é todo o reino de Deus. O reino de Deus é maior do que a igreja. É isso que a gente deve entender. Outra coisa também que nós devemos entender é que o reino de Deus, ele é mais amplo, né? E envolve tanto a antiga quanto a nova aliança. Isso com Israel e a igreja, respectivamente. Né? Israel na antiga aliança e a igreja na nova aliança. Né? Então, a interpretação equivocada, meus irmãos, aí por parte de Agostinho de Hipona, com relação à parábola do joio e do trigo, né? Entendendo ele ali que a igreja seria o reino de Deus em toda a sua extensão, então a igreja seria igual ali o reino de Deus, né? Totalmente, acabou moldando tanto o pensamento da igreja católica como o pensamento ali dos primeiros reformadores, né? Da igreja reformada, né? Então a igreja católica, se utilizando desse pensamento de que a igreja era o reino de Deus, então a igreja é igual ao reino, ela começou a associar o reino de Deus a demais reinos terrenos, né? Reinos aí que eram imperiais, que conquistavam, né? Então fez essa analogia. A igreja é igual ao reino, o reino é igual aos reinos terrenos, e aí com essa analogia, junto com a junção depois da igreja com o Estado, acabou preparando o caminho para algumas coisas que nós tivemos aí ao longo da história, como foi o caso das cruzadas, como foi o caso também da Inquisição, né, que era uma perseguição aí
aqueles que não eram cristãos, aqueles que eles definiam como sendo hereges, né? Entre outras coisas aí também. Então vale destacar aqui, né, meus irmãos, que uma correta interpretação, né, da relação entre o reino de Deus e a igreja, né? A igreja, ela é parte do reino de Deus, né? Como já vimos, que ela não é o reino de Deus como um todo. Entender essa relação também vai ajudar a entender a diferença entre a igreja e Israel, né? Porque se a igreja ela fosse, né, o reino de Deus em toda a sua extensão, aí Israel deixaria de ter a sua importância também escatológica, né? Porque a igreja não haveria espaço para Israel nesse sentido, né? Já que o reino de Deus ele era a igreja, né? Então Israel não teria papel dentro disso daí. Então aí exclui o aspecto futuro do reino de Deus, que é o período do milênio, onde Deus vai reinar com ali o povo de Israel, né? Então, meus irmãos, aqui também, né, o autor ele vai finalizar falando da missão da igreja, né, que é dentro do reino de Deus a de levar o evangelho, né? Dentro da leitura bíblica em classe, outro traz aqui em Marcos capítulo 1, versículos 14 ao 17, ele mostra, né, diz assim, ó, depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Veja, pregando o evangelho do reino de Deus. Aí o reino de Deus está próximo. Aí vai dizer, arrependei-vos e crede no evangelho. Então aqui a gente vê uma relação entre o reino de Deus e o evangelho, né? Aqui o que é o evangelho, né? Mas em seguida até ele vai falando aqui, né, chamando seus discípulos, né, para serem pescadores de homens, mostrando que o evangelho na verdade, são boas novas de salvação, de transformação para a vida do homem. Jesus ele fala para Nicodemos, lá no capítulo 3 de João, que o homem ele não pode ver nem entrar no reino de Deus se ele não nascer de novo. E o que é necessário para nascer de novo? Necessário para nascer de novo, né, é aceitar o Senhor Jesus Cristo, é aceitar a mensagem do Evangelho. Porque o Evangelho, ele é de transformação, né? O Evangelho, como Paulo ele fala lá em 2 Coríntios 5,17, né? Aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Veja, esse entendimento renovado aí, que ele também vai falar lá em Romanos, né? Esse entendimento renovado é possível devido à mensagem do Evangelho. É a mensagem do Evangelho que transforma o ser humano em uma nova criatura e o possibilita de entrar no reino de Deus. Então só é possível o homem entrar no reino de Deus, por quê? Porque ele é transformado pelo Evangelho em uma nova criatura, ou seja, um novo nascimento. Ele deixa de fazer as coisas erradas que ele estava fazendo e agora ele não vai fazer mais. Ele vai agora viver para o reino de Deus. Então, é esse novo nascimento que possibilita o homem de entrar no reino de Deus. Então, é o Evangelho que faz isso daí. Essa é a relação do Evangelho com o reino de Deus. E aí entra a igreja. Quem é que está incumbido de levar esse Evangelho às pessoas para possibilitá-los de entrar no reino de Deus? É a igreja. É aí que entra o papel da igreja. A missão da igreja aqui na Terra é de levar o Evangelho e possibilitar as pessoas de entrarem no reino de Deus, né, meus irmãos? Então, essa lição de hoje, o autor ele conclui aqui a lição, né? Vou ler aqui a conclusão da lição de número 4, né? O autor ele vai concluir dizendo o seguinte: nesta lição aprendemos um pouco mais sobre o reino de Deus. Como disse alguém, a igreja não é idêntica ao reino de Deus, pois este é maior do que ela. Todavia, a igreja é o instrumento presente do reino e herdará o reino. Assim, o reino de Deus, em sua plenitude ou na sua manifestação final, incluirá todos os crentes que professaram e professarão a sua fé em Cristo, o Filho de Deus. Na próxima lição, lição 5, estaremos estudando a missão da Igreja de Cristo, né, que tem justamente relação com o que nós acabamos de falar, né? Então vai dar continuidade a esse nosso
pensamento, né, que nós finalizamos aqui a aula de hoje. Né? Então, eu agradeço aos irmãos que estiveram aqui conosco, né, peço que curtam esse vídeo, também compartilhem aí com os seus irmãos da igreja, com seus familiares, para que eles possam estar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Né? Participem presencialmente neste domingo da Escola Dominical e até a próxima lição. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.